glória a Deus. Aleluias. Irmãos, sejamos cheios dos dons. São ferramentas que o Senhor quer dar à igreja. Ou, corrigindo, são ferramentas que o Senhor quer que você perceba em você. Agora, não queira os dons, não queira nem conhecer os dons, se Jesus não é o Senhor da sua vida. Entenderam? Não queira nenhum deles, nem conhecê-los, se você não tiver a convicção que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque quando Jesus é o Senhor da sua vida, foi o Espírito Santo que te colocou ali. É uma obra espiritual, irmãos. É uma obra espiritual. Não é uma obra carnal. Não é você quem se converte. Embora haja algo de nós, mas a definição convertido eu estou é algo que o Espírito fez em nós. Não é o Espírito que convence a gente do pecado? Sim ou não, irmãos? Não é o Espírito que convence a gente do juízo? Porque sem o Espírito você não tem juízo, não. Mas quando o Espírito te convence, você sabe, haverá um juízo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é você que se convence. Não é você que se convence. É o Espírito Santo. Abra sua Bíblia então em Coríntios capítulo 12. Eu só recapitulei o que nós falamos semana passada. Capítulo 12. E lembre-se que o tema geral do capítulo 11, 12, 13 e 14 é a ordem no culto. A ordem, a organização, a hierarquia, a autoridade no culto na igreja. Amém, irmãos? Diga a ordem na igreja. E aí começou com o quê? Primeiro com o vestuário, o véu. E eu acho, meu Deus, eu fico bobo com a sabedoria de Deus. Imagina se no lugar do véu o Senhor falasse assim, falasse de vestido, de saia, de calça, de blusa. Eu estava lascado. Ele fala do véu. O véu não era nada. Fala do véu. Então, primeira questão da ordem no culto era a decência no culto. Ele fala do véu. A mulher tinha que usar véu, porque a mulher que não usava véu naquele tempo era prostituta. Entendeu? Então Paulo fala assim, é bom que vocês usem. É uma questão de sabedoria e não de doutrina. É bom que vocês usem o véu para não ter problema na igreja. Aí ele pega a autoridade da Trindade. Se a Trindade se organiza, ela se organiza em primeiro, segundo, terceiro, por que nós não? Por que vocês não? Então, para efeito de ordem, de organização, mulheres, coloquem o véu. Porque naquele tempo, quem não colocava véu era prostituta. Então coloque o véu. É uma questão de ordem não doutrinária. Amém, irmãos? O segundo ponto que ele trata no capítulo 11 ainda é a organização na ceia. Havia uma bagunça na ceia. Ninguém esperava por ninguém, cada um fazia a sua parte, do jeito que queria fazer. Então ele organiza isso. E agora no capítulo 12, ele vai colocar em ordem os dons. Como é que alguém pode fluir nos dons se nem converter se converteram? Como é que eles podem falar uma coisa e viver outra? Paulo está trazendo ordem e autoridade. Como é que o Senhor quer? Aí ele fala de novo da Trindade, como eu li, acabei de ler para vocês aqui. Ele começa a falar, há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. É do jeito que a Trindade pensa. É do jeito que a Trindade ensinou. Não é do jeito que o Clóvis quer. É ordem e autoridade. Tem uma ordem, tem uma organização. E nem estou falando da igreja visível, sim da igreja invisível, do povo eleito e escolhido por Deus. Amém, irmãos? Então, o tema geral do 11, 12, 13 e 14 é a ordem, a organização, a autoridade no culto. E aí, aqui nesse caso aqui, ele falou sobre o vestuário na igreja, a ceia na igreja e agora os dons na igreja. Tá bom? Vamos ler um pouquinho mais, capítulo 12 de Coríntios.
capítulo 12 de Coríntios. É lógico que com o passar do tempo os homens aproveitaram e aquilo que era para ser decente ficou indecente. Os homens começaram a aproveitar do véu que as mulheres usavam e se assenhoreavam delas. Eram estúpidos com elas. Amém, irmãos? Está claro? Peçam os dons, sejam cheios dos dons, porque são ferramentas que o Senhor dá para a igreja, para que Ele seja glorificado. Amém, irmãos? Para que o Senhor seja glorificado. Vamos ler agora, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo de número 4, tá bom? Porque eu já li os 4 primeiros já. Capítulo 12, versículo 4, e vamos dar sequência. Vamos ver se já acaba isso aqui hoje. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é um mesmo. Não é como no passado de vocês, que se seguiu vários espíritos. 5. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É que nós, na modernidade, nem pensamos na palavra serviço, mas a palavra serviço quer dizer aquele que serve. Simples assim. Servir. E também a diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Existe um alvo, e tem que ser um alvo proveitoso. Não é, diga, não sou eu o alvo. Você que tem o dom de pregar, dom de ensinar, dom de profecia. O alvo não é você. Só tem um dom que o alvo sou eu. Nós veremos mais no capítulo 14. Só existe um dom que o alvo sou eu. Sabe qual é? Dom de línguas. O dom de línguas, o alvo sou eu. Mas nós veremos isso no capítulo 14. Só esse. Nenhum outro dom, o alvo sou eu. Amém, irmãos? Nenhum outro dom, o alvo sou eu. Só o de línguas. E que não caíram, como alguns calvinistas querem fazer parecer. Continua, o Espírito Santo daria alguma coisa para durar algum tempo só? Não. Se não acabou o dom de profecia, não acabou o dom de línguas também. A questão é que o povo da igreja de Corinto achava que o dom de línguas era maior que todos. Esse é o grande problema. Mas as pessoas não sabem ler a Bíblia. Quando eu falo as pessoas, estou me referindo a esses doutos que querem ser professor de um monte de coisa. Eu desconfio muito de um teólogo que não seja pastor. Um teólogo que não sabe o que é a vida do rebanho não pode ser um pregador da palavra. Não sabe o que acontece aqui. Não conhece o dia a dia da igreja. Então eu desconfio muito de qualquer teólogo que não seja pastor, que não tenha um rebanho, que não apacenta pessoas, que não enfrenta o dia a dia. Eu tenho dificuldade em ouvir de bom grado um teólogo, mesmo que seja dos bons, que não seja pastor. Porque não tem conhecimento de campo, não tem conhecimento. Conhece a teoria. Amém, irmãos? Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Não é você, tem um alvo, tem alguma coisa para acontecer. Nunca sou eu. Não é para ficar famoso, para ter um monte de visualizações e de curtição. Amém, queridos? Agora, peça o dom. Agora, pode ter certeza, Deus vai dar o dom para você de acordo com o seu modo de mente, o seu modo de sentimento. Pode ter certeza. Deus é que sabe. Procura, Senhor, me dê os melhores dons, me dê os melhores dons. E os melhores dons variará de uma para outra pessoa. O fim desse capítulo vai dizer assim: procure com zelo os melhores dons. Procure com zelo, peça, Senhor, me dá os dons. Um cristão não terá todos os dons, mas todo cristão verdadeiro terá pelo menos um dom. Vou repetir. Um cristão não terá todos os dons. Não terá. O apóstolo Paulo não tinha. Mas todos os cristãos verdadeiros terão pelo menos um dom. Todos eles. Porque somos trabalhadores de Jesus. E irmãos, pode ter certeza que os dons, eles fluem. E com o tempo você começa a perceber. Você
que é muito lindo, irmãos. A igreja está morta hoje em dia. Eles não querem buscar. Eles pensam que vida de igreja é cantar, louvar e pronto. Se você tem X trabalho para fazer uma obra para Deus, com o dom, é menos X. Metade desse X. Se você for fazer uma mesa, diga uma mesa, você vai gastar mais tempo para fazer uma mesa com serrote ou sem serrote? Vou falar de novo. Você vai fazer uma mesa, não vai? Você vai gastar mais tempo com serrote ou sem serrote? Sem serrote. E talvez você não consiga ainda fazer a mesa, porque a mesa nem vai parecer mesa. Entenderam? Então, para fazer uma mesa, você precisa de pelo menos um serrote e um martelo. Sim ou não? Pelo menos. Dependendo da obra que você vai fazer para Deus, Ele vai dar dons. Entenderam? Entenderam? Todos nós fomos chamados, qualquer cristão nascido de novo, não foi chamado para ficar de braços cruzados. Nenhum cristão verdadeiro que não faz nada, acaba morrendo antes do tempo. Todo cristão verdadeiro vai prestar um serviço ao Senhor. Pode ter certeza. Acabará prestando um serviço ao Senhor. Se você for muito teimoso, mas muito teimoso ou teimosa, você morre do tempo. Não tem validade. Não tem para que serve. Dependendo da obra que você for entregar ao Senhor, Ele vai te dar dom ou dons. A pessoa que trabalha na ministração da palavra tem que ter palavra de sabedoria. A pessoa que evangeliza tem que ter palavra de conhecimento. Por quê, pastor? Porque o evangelista às vezes enfrenta pessoas endemoniadas e não percebem. Poderia não perceber. A palavra de conhecimento é aquele dom na pessoa que ela começa a conversar e fala: tem um espírito maligno nessa pessoa. Se eu primeiramente não expulsar o demônio, eu não vou conseguir trabalhar com essa vida. Entenderam, irmãos? Dependendo da obra que você vai fazer o Senhor vai te dar dom ou dons. Mas muitas vezes nós temos que pedir. Porque se você é uma pessoa relaxada, acomodada, estagnada, pode ser que o dom nunca desenvolva. Amém, irmãos? A coisa mais linda, irmãos, é a coisa do reino de Deus. Lidar com a igreja. Ninguém fica sem ferramenta. Ninguém. Pastor, mas eu que, irmão? Às vezes você não percebe, mas já está fluindo no dom e nem está percebendo. Por isso, queridos, o livro, por isso a escritura. Você vai ouvindo a escritura e você vai, olha, entendi porque que funcionou comigo assim. Entendi porque funcionou comigo daquele jeito. Por exemplo, a questão dos ministérios hoje, tudo embolado. Esses pastores que você vê hoje não são pastores, são administradores. Pastor bíblico, o pastor bíblico mesmo ali, primeiramente é um homem cheio de misericórdia, é um bobo da corte. Todo mundo bate nele. Eu não sou pastor. Eu não sou o pastor bíblico. Eu não sou, irmãos. Meu pavio é curtinho. Eu estou mais pro Paulo, que quando o Marcos pisa na bola, manda esse moleque embora daqui. Estou mais pro Paulo. Lembra que Paulo saiu para fazer missões e o Marcos saiu, era meninão ainda e desistiu? Paulo falou assim: nunca mais quero esse moleque comigo. Eu sou desse daí. Eu sou esse cara aí, irmãos. Também quem anda comigo já conhece, já vai me aguentando um pouquinho, vai ali passando paninho para mim, e aí ninguém vai embora da igreja, porque senão era para ter ninguém aqui na igreja mais. Mas eu sei aonde eu fluo. Amém, irmãos? É sempre para Jesus ser glorificado, nunca eu, queridos. Então assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Verso 8. Porque
A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Questão da fala. Mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Ainda é a fala. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé. Você vai servir pessoas. A outros, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Realizações. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A fala de novo aí. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. Variedade de línguas. Porque existe assim uma interpretação de que as línguas estranhas que os irmãos falaram lá em Atos, fala que aquela de Atos, serve de fundamentação para todas, e que toda língua estranha tem que ser um idioma do mundo. Não tem que ser, não. As línguas estranhas não tem que ser uma língua da terra, não precisa ser. Mas existem alguns estudiosos, principalmente alguns calvinistas, que vai falar que língua estranha tem que ser de algum idioma, que a gente não sabe. Então Deus dá um poder para falar em espanhol sem ter aprendido. Não, senhora, não, senhor. Não, senhora. São casos muito específicos. Geralmente os missionários que vão para um lugar estranho são línguas. São línguas, não são glossolárias. São linguagens específicas de países. A outro, pelo mesmo Espírito, de curar. A outro, operador de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Distribuindo-lhes como lhe apraz. E aí, eu quero destacar aqui algumas coisinhas aqui para vocês. Essa questão aí da soberania do Espírito Santo. Essa questão da soberania do Espírito Santo. Vou achar aqui os versículos para a gente ler. Nós passamos para o segundo ponto que eu quero chegar com vocês. Primeiro esse versículo 11 aí, ele fala assim: segundo o que lhe apraz. Versículo, conforme lhe apraz, conforme o Espírito Santo quer. Versículo 18, eu vou ler daqui a pouco, mas vou ler só agora só. Mas Deus dispôs os membros, é Deus que dispõe os membros do corpo, colocando cada um no corpo como lhe aprouve, como ele quer. De novo, verso 24. Mas os nossos membros nobres não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Deus coordenou, é sempre o Senhor. E também tem o versículo de número 28. Olha o versículo 28, para eu mudar de ponto aqui. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, e aí no final, a uns estabeleceu Deus na igreja. Aí está aí, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Deus estabeleceu. O mesmo do versículo 28, Deus estabeleceu, é sempre Deus. O dom não sou eu que opero nele, é Deus que opera o dom em mim. Está entendendo, irmão? O dom que você tem ou terá é sempre do jeito que o Senhor quer. Não é você que decide, diga, não sou eu que decido. Amém? Então eu queria separar essa coisa aqui da soberania do Espírito Santo. Faço como lhe aprouve, como ele quer, como lhe apraz. É do jeito do Espírito Santo, eu apenas me disponho. Não dá para eu administrar o dom. Ou então não dá para eu chegar e falar assim: rapaz, vem aqui, irmãos, que eu vou ministrar sobre você hoje o dom de profecia. Eu posso fazer é orar para que Deus te dê. Porque às vezes a gente vê campanha por aí: olha, venha, nós vamos ministrar o poder da fé. Não, ninguém tem esse poder, nem o ser humano. É atributo do Espírito Santo. É sempre Deus que faz isso. Amém? Vamos agora então para o segundo ponto, que é a questão do corpo agora.
Vamos ler a partir do versículo 12 na íntegra, para que você entenda a figura do corpo, né? Paulo usa algumas metáforas. Nós já aprendemos aqui sobre a metáfora do edifício, do templo, do campo, da família, do exército, da noiva. Agora vamos aprender sobre a metáfora do corpo. Diga o corpo. Quantos corpos você tem? Quantos corpos você tem, irmão? E quantos membros tem seu corpo? Quantos membros tem seu corpo? Vários. Eu pensei que tinha ouvido 4. Vários. Mas quantos corpos vocês têm? Um corpo só. Então Paulo, olha só, Paulo vai pegar os dons e aplicar esses dons agora na igreja como um corpo. Porque você disse que você é um corpo, não é? Paulo vai pegar a metáfora, a figura, a ilustração do corpo para mostrar que os dons andam sempre em unidade. Mão lava o meu rosto, meus olhos levam meus pés, meu corpo, guiam o meu corpo, meus pés levam o meu corpo. Não dá para um brigar com o outro, tá, irmãos? Dá para minha mão brigar com o meu rosto, irmão? É lógico que quem vai perder na briga, quem vai perder é meu rosto, não é, irmãos? Amém? Então Paulo vai usar agora a figura do corpo, mas não perca a ideia do dom. Paulo está ensinando para nós não sermos ignorantes. Diga, não sermos ignorantes com relação aos versículo 1, lê comigo aí. Com respeito aos dons, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Tem um tal de reteté agora aí, que é só para ignorante, para idiotas. Tem um tal de ver seu futuro aí, que é só para imbecis. E tem gente crente caindo nisso. Tem gente querendo revelar seu futuro e são um bando de macumbeiros cristãos. Ou melhor, gospel, né? Melhor assim, gospel. Paulo, então, ele vai falar sobre o corpo agora. Vamos ler então. Vamos ler agora com relação ao corpo. Verso 12 e 12. Verso 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Um corpo não é um só membro, são muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se você fosse só um olhão aí pela rua, um olhão, você seria corpo? Hã? Vamos supor que você pertencesse à família Adams. Aí você fosse a mão, você seria o corpo? Não, seria a mão. Tá bom? Tem até um filme para ilustrar, não é? Versículo de número 19. Se todos porém forem um só membro, onde está o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra, maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo
concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Têm todo dom de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Então vamos falar um pouco sobre essa coisa do corpo. A figura do corpo. Amém? Então vamos primeiro pensar na questão da unidade. Diga unidade. Olha aí de novo o versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. O que o Paulo está falando? O Paulo está querendo dizer para nós que sem Cristo, olha o verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Olha para mim. Paulo está querendo dizer para nós que sem o sangue de Cristo nós não seríamos um só corpo. O que é que faz de nós um só corpo? Pega um cordão, pega o cadarço do seu tênis, amarra aqui perto do seu joelho e aperta e deixa lá a noite toda. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Você não terá perna. Dependendo do tempo que você ficar com uma corda amarrada na sua perna, depende da pressão que você der, você não terá perna no dia seguinte. Por quê? Por quê? Por causa do sangue. Aonde não corre sangue não tem vida. Paulo está falando assim: nós somos todos um só corpo por causa de Cristo. Amém? Se o sangue não correr por todo o meu corpo, alguns membros morrerão. Não tem como fazer parte do corpo de Cristo sem o sangue dele. Amém? Por isso eu digo, e vou repetir, alguns não gostam, pode ser que haja pessoas no nosso meio que não sejam ainda filhos de Deus, não sejam cristãos ainda, não tenham nascido de novo, porque não é obra minha nem tua. Você se rende, e é Deus que te faz filho dele, é Deus que te salva, pelo sangue dele. Não é um ato verbal de você falar, eu quero que o sangue de Jesus me lave. Não, é muito bom que você fale isso, mas depois de você falar isso, a hora que o Senhor fará essa obra eu não sei. Amém, irmãos? Paulo está falando o seguinte, que ninguém faz parte do corpo de Cristo sem Cristo, sem o sangue dele. Primeiro sem o sangue dele. Amém, queridos? Não seremos corpo de Cristo. Então é possível que você seja metodista, um cristão evangélico, cumpra as suas agendas. A questão é, você nasceu de novo? Ninguém fala isso, irmãos. Então as igrejas vão inchando, vão inflamando
de pessoas que não nasceram de novo, irmãos. Não nasceram de novo. Tomaram banho na igreja só. Batizaram, tomaram banho. E aí o segundo ponto, ele vai falar com relação ao Espírito. Primeiro, sem o sangue de Cristo, sim ou não? Eu falei uma vez, um tempo aqui atrás, um tempão, fiquei 6 meses falando, que tudo que Jesus fez por nós, tudo que Ele fez por nós, quem aplica em nós? Quem aplica em nós? Expliquei isso aqui exaustivamente. Tudo que Cristo fez só pode chegar até você se o Espírito Santo aplicar. Por isso Jesus disse, quando Ele vier, falará não de si, mas falará de mim. Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus falou assim, eu tenho muita coisa para ensinar agora, mas vocês não podem aguentar. Mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que aplica o que Cristo fez em nós. Amém, queridos irmãos? A obra do Evangelho é muito bonita, irmãos. É coisa linda demais. Segundo ponto é o Espírito Santo. Olha aí, veja comigo de novo. O 12 e o 13. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Com respeito ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo são muitos membros, mas um corpo só, que é pelo sangue. É por Cristo, o sangue dele. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. A gente foi submergido em um corpo. Batizado é submergido. Quer judeus, quer gregos, escravos, livres, a todos nos foi dado beber de um só. A todos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então como é que a gente se tornou o corpo de Cristo? Nós nos tornamos o corpo de Cristo pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. Amém? Por exemplo, uma das palavras metafóricas do Espírito Santo é ar. Espírito, pneuma, é ar. Os nossos corpos não respiram. Se colocar você num lugar onde não haja oxigênio, você vive, você morre, porque os nossos poros respiram. É o Espírito Santo que nos coloca no corpo de Cristo. Não é no corpo, é o corpo invisível, místico de Cristo. Por exemplo, podemos falar que todo o corpo de Cristo está aqui? Podemos falar isso? O corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo está aqui? Não, porque tem irmãos cristãos no Japão, na China, na Coreia, na Inglaterra, na Suécia, na Suíça. Amém? Só o Espírito Santo sabe aonde está todo o corpo de Cristo. É Ele que coloca você no corpo. Bom, resolveu essa questão. Então, eu sou o corpo de Cristo, sim ou não? Pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo. Agora, uma vez que eu sou o corpo de Cristo, vem a polêmica agora. Olha a polêmica aí. Aí vem as polêmicas agora, né? Então não é que, diga assim, ó, repita comigo. Não é questão de organização. Não é questão de instituição. Amém, irmãos? Diga, não é denominação. O Espírito não coloca você na denominação. O Espírito não coloca você na instituição. O Espírito não coloca você na denominação. Ele coloca você no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Está muito complicado isso aqui? Está muito complicado, irmãos? Espero que não. Estou falando de dons ainda. Ainda estou falando sobre os dons, para que a gente possa ser útil, irmãos. Senão não vai adiantar você viver se você não puder operar nos dons. Aí vamos lá. Então não é questão denominacional, nada de denominação. É questão do corpo místico de Cristo. Então,
Aí ele começa a falar sobre o corpo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só, mas muitos. Então diga diversidade, diga unidade, diga um só corpo, diga diversidade, diga muitos membros, diga um só corpo, muitos membros, diversidade. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 15, olha só isso daí. Olha o 15, o 14 e o 15, né? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, por isso não deixa de ser. 17. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Bom, o que nós temos aqui, irmãos? Como um corpo que nós somos, o que nós fazemos? Às vezes você e eu fazemos como esse versículo 15 aqui, ó. O que nós temos no versículo 15, irmãos? Complexo. Olha aí. Olha o pé. Ah, já que eu não sou mão, eu não sou ninguém. Ó, que pé, né? É, gente, hoje tem um comercial aí, né? Na televisão. Comercial muito bom. Porque o pé, ninguém dá valor pro pé, né, irmão? Até que o pé falte, né? Ninguém dá valor pro pé. Aí a gente viu um comercial daqueles especialistas em podologia. Podologia? É podologia. Fazendo um comercial lindo sobre isso. Porque ninguém liga pro pé, você cuida aqui de cima, né? Aí vai perdendo a qualidade, né? Cuida bem. Você nunca maquiou o pé, né, irmão? Por quê? Tudo bem que o pé não precisa, mas por que nós não cuidamos do pé? Então aqui tem um pouco de alguns complexos que eu gostaria de ver aqui, olha, você entendeu? Olha só, se o pé disser, porque eu não sou mão, né? Não sou do corpo. Olha o ouvido, né? Se o ouvido disser, porque não sou olho, complexo de inferioridade. O pé fala, não sou mão, né? Olha o ouvido, gente. Embora esteja aqui em cima, você cuida muito mais do olho do que do ouvido, não cuida? Você já fez assim, não sei qual que é os termos que vocês usam aí, mas aqui no olho, né, tem um monte de coisa, né? Eu fico vendo assim as coisas que acontecem no Facebook, com relação àquelas maquiagens, é coisa de doido, é outra mulher, né? Você vê uma mulher, é outra mulher. Mas ninguém faz com o ouvido, né? Nunca vi ninguém assim, fazer um ouvido diferente assim. Então aqui você vê alguns com o pé dizendo, ah, não sou mão, não presto. O ouvido, ah, não sou olho, não presto. Então você tem aqui alguns complexos de inferioridade. E o Paulo está falando que não, que todos são úteis. Com relação aos dons, do mesmo jeito. Você, irmão, fala assim, ah, pastor, meu donzinho é um donzinho. Que donzinho, irmão? Que donzinho, irmão? Se o Senhor Jesus te deu esse dom e te usa nesse dom, para de menosprezar. Ele está falando que o mais simples dos membros são por demais importantes. Como é que você pode desvalorizar ou menosprezar isso, irmãos? Então, complexo de inferioridade. Ah, eu não sirvo, serve, irmão. Serve, irmão. Sabe? Às vezes você fala assim, não, o meu dom é fazer o jantar. Se você não fizer, como é que eu ia falar? Eu ia morrer de fome? É ou não é? Cuidado com esses complexos de achar que o seu dom é inferior. E que nesse mundo capitalista, né, irmãos? Nesse mundo capitalista, o que a gente faz? Quem aparece mais, o que a gente quer. Olha só o complexo de superioridade. No verso 21, olha o complexo de superioridade, olha só. Verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Ó. Só porque o olho é maquiado, é feito tudo aquilo lá, o olho fala assim, ah, já que eu não sou mão, não preciso de ti. Nem ainda a cabeça dizer para os pés, não preciso de vós. Ué, aonde é que o olho irá sem os pés, gente? Para onde o olho vai sem os pés? Para lugar nenhum.
Então um olho tão bonitão, e Deus abençoa algumas pessoas que tem olho azul, olho verde, irmãos. Mas aonde você olhão azul? Aonde você vai sem seu pé feio? Que você acha feio? Não eu. Para onde você vai? Sem seu pé cheio de calo? Sem seu pé sem joanete? Para onde você vai, irmão? Quem está me entendendo aqui ainda? Paulo está falando dos dons, irmãos, ainda. Por favor, não perca o foco. É dos dons. Todos aqui são úteis, irmãos. Faça bem no seu dom. Trabalhe bem no seu dom. Então, se o olho disser, é porque eu não preciso de você, mão, eu não preciso de você. Se o olho disser à mão, não preciso de ti. Se a cabeça disser aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, verso 22, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. São necessários. Então cuidado com os complexos de que eu não sirvo, eu não presto, eu não vou. Não, irmãos. Então ele corrige, né? Ele corrige no verso 17. No verso 17 agora. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Como é que o olho iria ouvir, gente? Pensa um olhão aí. Imagina um olho de... Quantos quilos você pesa, Antônio? 75 quilos Antônio pesa. Imagina o Antônio ser um olhão de 75 quilos pela rua. A Vânia foge de casa. Chega um dia lá o pastor Antônio, um olhão assim lá. A Vânia corre pensando que é um fantasma. É capaz de dar uma facada no olho ainda assim, ó. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então onde estaria o corpo? Então o Paulo está falando assim, porque esse povo brigava demais, irmãos. Não é o nosso caso aqui. Diga para o seu vizinho aqui, ó. Não é nosso caso, viu, irmãos? A gente não briga não, viu? Fala para o seu vizinho, a gente não briga não. Mas o povo de Coríntios brigava, irmãos. Então Paulo está usando uma ironia para falar, vem cá, se todo mundo fosse olho, para onde você iria, meu camarada? Está vendo que você precisa do pé? Para o pé te levar lá na farmácia para comprar colírio, pelo menos? É ou não é? E como é que o olho vai ouvir? E como é que o olho vai pedir colírio sem boca? É uma piscadinha que ele vai dar? Dá uma piscadinha pro vendedor, o vendedor dá um colírio para ele. Tá, o Paulo diz, como é que vocês podem brigar? Porque eles brigavam. Paulo está pegando isso, essa ironia, para falar que não é razoável eles estarem brigados, o povo de Coríntios aqui, cheio de dons, Gente, a igreja da Bíblia que mais tinha dom era essa igreja. Mas viviam brigando. O que devia ajudar, não ajudava. O que devia enxergar, não enxergava. O que deveria ouvir, não ouvia. O que deveria falar, não falava. O que devia caminhar, não caminhava. Era cada um por si, logo não tinha corpo algum. Como é que eles podiam falar que era corpo de Cristo? Como é que eles podiam falar que receberam sangue de Cristo? Como é que eles podiam falar que receberam o Espírito de Cristo? Se cada um era por si. Amém. Paulo está falando de dons. Que o dom é para ajudar um ao outro, é para socorrer um ao outro. Amém, irmãos? Amém? Então no verso 17 ele fala, no 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no seu lugar. E aí, o fim lá do versículo 21, o 22, né, o 23, e os que nos parecem menos, Paulo está corrigindo, o complexo de superioridade, porque não sou olho, porque não sou pé. Aí no 23 ele corrige, os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. De especial honra. Então cuidado com o complexo. Vamos trabalhar unidos, embora haja uma diversidade. Mão é mão, pé é pé, olho é olho, não é assim? Mas devemos estar unidos. Ele fala da mutualidade. Nesse verso 24, olha, mas os nossos membros nobres
Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Irmãos, o olho é lindo, não é lindo? O olho não é lindo? Paulo está falando o seguinte, olha. Aquilo que você menos valoriza, Deus deu maior valor. Por quê, irmãos? O olho é lindo, é uma obra de arte. Eu acho lindo o olho, o nariz. Veja aqueles desenhos assim, olha, eu acho lindo. Agora, onde iria o olho sem o escravo pé? E essa é uma mania de Deus, não é, irmão? Não é a mania de Deus? Deus não fala que o menor será o maior, que o pequeno será grande, que o fraco será forte. É uma mania que Deus tem. Deus faz um olho tão lindo que consegue ver as coisas. O pé consegue ver alguma coisa? Não. O pé, coitado, não vê nada. O pé sente cheiro. Cuidado do pé, né? Não, dó do pé não dá. Irmãos, o pé, coitado, o pé só toma pancada. Fala assim, no nosso corpo, quem mais sofre não é o pé? Ou não é? O bichinho não sente cheiro de nada, não sente gosto de nada, não vê as belas coisas que Deus fez, não vê. Só que ele carrega todo mundo. Então o menor é o mais importante, porque sem esse menor, o olho, o ouvido e a cabeça não iria a lugar nenhum. Irmãos, então você, irmão, que às vezes tem um dom de misericórdia, às vezes você que socorre o irmão que está fraco, que ajuda a pessoa fraca. Irmãos, talvez se não fosse você, a minha pregação não fluísse. Está entendendo, irmão? Talvez você fale assim, o pastor Clóvis, ele tem o dom de pregar a palavra, né? É a coisa mais importante. Pode ser muito lindo o dom de pregar a palavra, pode ser lindo, não nego isso. Mas e se não tivesse ninguém aqui? Hein, irmãos? E se não houvesse ouvidos aqui para ouvir a mensagem? Do que valeria o dom de pregar, irmãos? Do que valeria o dom de pregar? O Paulo está falando que o menor é o maior, é o mais importante. O menor é o mais importante sempre. Por isso, irmãos, não julgue que os pastores vai receber mais coisas do que você. Vai receber mais coisas, mais galardão, aqueles que mais responsabilidades tiverem. É diferente. Não é aquele que foi imposto a ele um cargo superior, não. Mas aquele que tem mais responsabilidade, talvez receberá maior galardão do que aquele que tem menos responsabilidade. Mas falar de importância, não, senhoras e senhores. Os menores são tão importantes quanto aqueles de cima. Tão importantes quanto. Então o Paulo está falando aqui da mutualidade, da gente cooperar, de haver cooperação. Por exemplo, irmãos, suponhamos que você adore pimenta, mas sempre que você come pimenta, o seu estômago reclama. O que você vai fazer? O que você vai fazer, irmão? Parar de comer pimenta. Afinal de contas, você ama o seu estômago, meu Deus do céu, ou não ama? Mas eu gosto tanto do gosto, o gosto que dá de tempero na comida, eu gosto, mas seu estômago reclama. Então coopera com o seu estômago, coopera com o seu estômago. E isso vale para os dons. Amém, irmãos? Isso vale para os dons. A solidariedade, verso 26. A questão da solidariedade, a empatia na alegria e na tristeza, verso 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele, todos se regozijam. Amém, irmãos? De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos se regozijam, se alegram. Eu tenho visto, irmãos, no nosso dia a dia, que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram. Olha para cá. Talvez chorar com as pessoas que sofrem, você faça isso. Mas uma coisa eu vejo na igreja, sabe, irmãos? A gente chora com os que choram. Mas
nós temos uma dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Sabe, irmãos, é uma boa hora da gente analisar, a gente se observar. Chorar com os que choram, eu não acho tão difícil, mas se alegrar, que se alegrar não é sorrir, se alegrar é algo aqui dentro. Alegrar é de coração, é algo aqui dentro da gente. Você pode estar com a cara feia e com o coração alegre, você até pode, embora o sábio fala que um coração alegre aformoseia o rosto, embeleza o rosto, um coração alegre, mas a alegria é sempre interior. E aí a gente deveria analisar a gente mesmo, irmão. Chorar com os que choram, a gente até chora, mas se alegrar com a alegria do outro, muitas vezes a gente tem raiva, inveja. Irmãos, pensemos nisso. Se alegrar com a alegria do outro. Como é você? Nós nos alegramos com o bem-estar do outro, ou ficamos com raiva? E chorar quando ele chora, vai chorar, sente com dó, não sei o que, e chora junto, não vai dar certo. Mas e quando o outro está alegre, feliz da vida, descolado, você se alegra? Você fica feliz? O cristão fica. O cristão ficaria alegre com a alegria do outro. Sabe, tem um irmão aqui na igreja, e eu vou falar, tem um irmão aqui na igreja, que acho que muitos aqui, se pudesse deixá-lo rico, deixaria. Tem um irmão aqui, que muita gente gostaria que ele fosse rico. Porque se ele fosse rico, irmãos, se esse irmão que está aqui fosse rico, pode ter certeza, muitos aqui seriam com ele. É o irmão Derby. O irmão Derby é um cara impressionante nessas coisas. Ele torce por você. Eu queria que ele fosse rico, é rico mesmo. E se ele fosse rico, pode ter certeza que ele me dava alguma coisa. Eu estou com interesse mesmo, mas ele daria. Eu nunca vi um cara assim, irmãos. Eu não sou assim. Eu não sou assim. É impressionante. Esse cara devia ser rico, bora para ficar rico. E ele tenta, viu? Está sempre pesquisando uma coisa. Pastor, pastor. Tenta. Mas é um irmão que poderia ficar rico, sabe? Ele dividiria as coisas dele. Ele doaria as coisas dele. Porque não é de hoje, desde muito menino ele já fala isso. E a gente sente isso nele. Mas isso não é realidade com todos nós, irmãos. Estou pegando a coisa da riqueza só para explicar. A gente não se alegra com o bem dos outros. É impressionante, nós temos uma dificuldade, irmãos. A inveja, querer que o outro se dá mal. A gente tem uma coisa assim, só que eu quero aplicar isso para os dons. Esse é o dom de misericórdia, de ser compassivo, de ter compaixão. Ninguém quer esse dom, parece, né, irmão? Ninguém quer sentir a dor do outro. Ninguém quer isso, quer carregar o fardo do outro. Quando eu me revolto, que se você pegar as mensagens que a gente edita aí, você vai ver que eu sou um pastor revoltado. Essa igreja aqui é um milagre, irmão. Essa igreja não é para estar cheia, não. Porque a minha pregação não é fácil de ouvir. Porque eu vejo cada coisa que não era para ser. No corpo de Cristo não era para ser. Não era para ser. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Há uma diversidade, é diferente, mas é membros de um corpo só. É membros de um corpo só. Nós não somos completos. Você sozinho não é completo. Não somos completos. Precisamos um do outro. Aí o Paulo fecha assim, ó. Aí eu encerro aqui agora. Ele fala assim, ó. Verso 29. É uma pergunta que ele já dá a resposta. Ele ensinou a resposta, entendeu?
É uma pergunta retórica, né? Como é que diz, né? Pergunta retórica. Ele fala assim, ó, verso 29. Porventura são todos apóstolos? Qual que é a resposta que ele espera? Um sonoro não, né, irmãos? Então você vai responder, tá? Eu pergunto e você responde. Olha lá, porventura são todos apóstolos? Não, um sonoro não. É isso que o Paulo espera. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Mais forte, irmãos. Cadê o sonoro não? São todos operadores de milagres? Tem todos dom de curar? Falamos todos em outras línguas? Interpretamos todos? Não! É uma pergunta retórica. Paulo fala assim, vem cá, todos aqui são apóstolos? Não! Todos aqui são profetas? Não! Todos aqui são mestres? Não! Todos aqui têm dom da fé? Não! O que quer dizer? Que a gente precisa um do outro. Que não dá para ser corpo sem estar unido com o outro. É isso que ele está falando, irmãos. É flagrante isso daqui. Não dá. São todos apóstolos? Não. São todos mestres? Não. São profetas? Não. O que quer dizer? Se todo mundo não é apóstolo, então alguém precisa de apóstolo. Se todo mundo não é profeta, alguém precisa de profeta. Se todos não são mestres, precisa de mestre. Alguém tem que ser. Que aí então precisa do outro. Ora você precisa do apóstolo, outra hora você precisa do mestre, outra hora do pastor, outra hora do evangelista, outra hora dos operadores de milagres, e assim vai. Nós não somos contra a cura divina, pelo contrário, somos super a favor, mas da cura divina, não da cura sugestionada. Existem muitas curas por aí que é sugestão, irmãos. Esses dias o meu sobrinho veio falar comigo: ô pastor, aquela coisa da hipnose é do demônio? Eu falei, não, demônio não, meu filho. Ainda bem, pastor. Por que, meu filho? Porque eu comecei a hipnotizar alguém, e alguém quase que ficou hipnotizado. O menino tem 12, 13 anos, irmão. Tem muito lugar por aí que há sugestão, sugestionamento psicológico. Agora, eu creio na cura divina. Eu creio em milagres extraordinários. Deus ainda faz milagres extraordinários hoje. Não vemos muito. Nós não vemos, porque o que você vê é mentira. São pessoas pagas. O que você vê nas igrejas de campanha é mentira. É engano. Não é assim que funciona. Uma pessoa não pode operar nos dons se não tem Jesus como Senhor da sua vida. Pastores adúlteros, pastores pornográficos, pastores idolátricos. Paulo quer o seguinte: então um precisa do outro. Se nem todo mundo aqui é apóstolo, se nem todo mundo aqui é profeta, se nem todo mundo aqui é operador de milagres, se nem todo mundo aqui é mestre, então todo mundo precisa de todo mundo. A questão é que o capitalismo nos dominou. Então você quer ganhar dinheiro, você quer se dar bem, você não suporta comer feijão e arroz. E tem gente que não suporta mais comer carne. Porque o ser humano é assim, né? Assim, o ser humano é a coisa mais estranha que existe. Primeiro, quando tá sol, o que você faz? Você reclama do sol. Ai, tá sol demais, não aguento esse sol. Aí chove, tá chuva demais, Eu sou assim. Aí meu filho fala assim: pai, quando tá sol, você reclama de sol. Quando tá frio, você reclama de frio. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Então precisamos sempre reavaliar. Precisamos uns do outro. Eu preciso de você, irmão. Espero que você precise de mim. Diga para o seu vizinho: eu preciso de você, irmão. Diga: eu não te conheço muito bem, meu irmão, mas eu preciso de você. Eu não sei a hora, eu não sei quando, eu não sei em qual esquina. Diga: eu não sei em qual esquina. Aí você pode cantar aquela música lá. Pode cantar aquela música da mulher lá. Vocês sabem a música, eu sei que vocês sabem. Eu não sei em qual esquina. Entendeu, irmão? Nós precisamos uns dos outros. Eu gosto dessa música também, fique em paz. Eu gosto dessa música, fica legal. Amém, irmão? Precisamos uns dos outros. Vamos orando, vamos tendo comunhão, vamos nos relacionando, vamos nos mostrando, irmãos. Vamos nos mostrando uns para os outros. Paremos de ficar aí camuflados. Paremos. Vamos nos expor, para que sejamos socorridos,
para que o irmão tenha a oportunidade de usar o dom dele, ué. Amém. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Aleluias. Ah, glória a Deus. Feche os seus olhos agora, irmãos queridos. Feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Oh, glória a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Feche os seus olhos, abra o seu coração, se renda na presença do Senhor. Feche os seus olhos, queridos, e diga para o Senhor: meu Deus, eu quero procurar com zelo os melhores dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Busque os dons espirituais, irmãos. Busque os dons. Uma vez que você está unido ao corpo de Cristo, busque os dons espirituais. Levanta a sua voz. Gostaria que você orasse.